A Gênese. Capítulo 17.6. Maldição contra os fariseus. 22. João Batista, vendo muitos fariseus e saduceus que acorriam para ser batizados, ele lhes disse: E raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produzi então dignos frutos de penitência, não penseis em dizer de vós para convosco, que temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer que destas próprias pedras nasçam filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mateus, capítulo 3 versículos 7 a 10. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, lá não entrais e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que, a pretexto das vossas longas orações, devorais as casas das viúvas, tereis por isso um julgamento mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e que, depois de o haverdes conseguido, o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vós mesmos. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis: se um homem jura pelo templo, isso nada vale, quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Insensatos e cegos que sois! A qual se deve mais estimar que ao ouro, ou ao templo que santifica o ouro? Se um homem, dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que esteja sobre o altar fica obrigado a cumprir o seu juramento. Cegos que sois! A qual se deve mais estimar, ao dom ou ao altar que santifica o dom? Aquele, pois, que jura pelo altar jura não só pelo altar, como por tudo o que está sobre o altar, e aquele que jura pelo templo jura por aquele que o habita, e aquele que jura pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que aí se assenta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, e a justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar, sem, contudo, omitirdes as outras. Guias cegos, que tendes grande cuidado em coar o que bebeis, por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato e que estáis por dentro cheios de rapina e impureza. Fariseus cegos! Limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que, por dentro, estão cheios de ossadas de mortos e de toda espécie de podridão. Assim, por fora pareceis justos, enquanto que, por dentro, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornais os monumentos dos justos, e que dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, não nos teríamos associado a eles para derramar o sangue dos profetas. Acabais, pois, assim, de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como podereis evitar a condenação ao inferno? Eis que vou enviar-vos profetas, homens de sabedoria e escribas, e matareis a uns, crucificareis a outros e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós todo o sangue inocente que ha sido derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Digo-vos, em verdade, que tudo isso virá recair sobre esta raça que existe hoje. Mateus, capítulo 23 versículos 13 a 36.